Chegou o abençoado tempo do culto de sábado. Hoje, vamos estudar a palavra de Deus com o sermão intitulado O resultado dos que pecaram contra Deus e dos que foram fiéis a Deus. A Bíblia dá-nos muitos ensinamentos e muitas lições sobre os mandamentos de Deus. Entre eles, hoje, vamos tirar um tempo para aprender os ensinamentos da Bíblia sobre o resultado final daqueles que pecaram contra Deus e o daqueles que foram fiéis a Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 2, Deus deu-nos este esclarecimento. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Através dos escritos do apóstolo João, Deus despertou toda a humanidade para a sua vontade. Então, olhando para os ensinamentos da Bíblia, vamos descobrir o que aconteceu aos que pecaram contra Deus e aos que foram fiéis a Deus, através dos exemplos dos antepassados da fé. Vamos abrir juntos 1 Crônicas 10. Em 1 Crônicas 10 está registada a morte do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. O capítulo 10, versículo 13 diz: Assim morreu Saul por causa da sua, o que ele fez? Transgressão cometida contra o Senhor. Por outras palavras, ele cometeu pecado contra Deus. Vida, morte, prosperidade e destruição estão todas relacionadas com o mundo espiritual. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogar e consultar uma necromante. E não ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, há muitos registros daqueles que pecaram contra Deus. Embora eles afirmassem acreditar em Deus, quando havia uma mudança nas suas circunstâncias, renunciavam imediatamente a Deus, tornavam-se infiéis a Deus, traíam a Deus e também ignoravam todos os seus ensinamentos, mandamentos, decretos e leis. Na Bíblia, isto é descrito como infidelidade. Isso porque eles pecaram contra Deus. A Bíblia diz, ele não guardou a palavra do Senhor e consultou uma necromante. Para simplificar, uma necromante é uma xamã que comunica com demónios. Saul consultou tal pessoa para orientação e nem sequer perguntou a Deus. Por essa razão, Deus matou Saul e deu toda a sua autoridade a Davi, o filho de Jessé. Nós podemos encontrar esta lição na Bíblia. Vejamos as palavras de 2 Crônicas, capítulo 12. Nesta época, vocês querem ser lembrados como aqueles que pecaram contra Deus ou como aqueles que foram fiéis a Deus? Leiamos 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. No capítulo 12, versículo 1, nós podemos ver a história do rei Roboão, o filho do rei Salomão. Está escrito: Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, o que é que Roboão fez? Deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Roboão tornou-se arrogante quando viu que o seu exército era forte e que as nações vizinhas prezavam a nação de Israel e tinham medo dela. Deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Vamos continuar com o versículo 2. No ano quinto do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, ou seja, tinham pecado contra o Senhor. Como é descrito na Bíblia, uma série de eventos infelizes sucedeu àqueles que pecaram contra Deus.
Diz o versículo 3: Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. A inumerável gente mencionada indica que o seu exército foi formado consistindo de um número tão grande que não pode ser contado. Continuemos com o versículo 4. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Como nós podemos ver, tanto Roboão como Saul, quando se tornaram infiéis a Deus e pecaram contra Deus, eventos desagradáveis e infelizes passaram a estar-lhes destinados. Por que é que Deus registou todos estes acontecimentos na Bíblia? Tudo o que aconteceu no passado foi escrito para nos ensinar. Então por que é que Deus está a dar-nos estas lições, a nós que vivemos nesta época? É porque aqueles que pecam contra Deus acabarão não só em desgraça física, mas também num estado espiritual infeliz. Deus não nos ensina que nós devemos estar sempre na posição de receber bênçãos e não em tal posição de receber desgraças? Como podemos ver em 2 Crônicas, Roboão abandonou Deus e a lei de Deus, à medida que o reino se fortaleceu e se tornou muito próspero. Até mesmo toda a nação de Israel abandonou facilmente as leis de Deus, seguindo o rei Roboão. Infelizmente, tal situação desagradável está registada na história da Bíblia. Através deste sermão, recordemos mais uma vez que aqueles que pecam contra Deus chegarão a um fim infeliz, independentemente da época em que vivem e independentemente de quem sejam. Ao fazer isto, oremos sem cessar e tenhamos sempre autodomínio, para que possamos ser sempre fiéis a Deus. Vejamos 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Este é o registro do rei Uzias. Quando algo que fazemos corre bem, com o apoio e a ajuda de Deus, não nos devemos tornar arrogantes. Nós nunca devemos esquecer-nos de Deus. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu? Ele cometeu o quê? Ele cometeu transgressões, o que significa que pecou contra Deus. Quando alguém comete pecado contra Deus, é óbvio que situações infelizes suceder-lhe-ão continuamente. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário porque transgrediste. Nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi escolhido da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Os deveres de um rei são diferentes dos de um sacerdote. Era a responsabilidade dos sacerdotes queimar incenso e oferecer culto a Deus. Mas o rei Uzias invadiu o domínio do sacerdócio. Por causa disto, Deus ficou muito zangado. Foi Deus quem deu todas as leis relativas aos seus regulamentos.
Deus tinha consagrado apenas os sacerdotes que eram descendentes de Arão para queimar-lhe incenso. Contudo, o rei Uzias ignorou e desprezou os decretos e regulamentos de Deus com o pensamento: eu posso fazer o que quiser porque sou rei. Com tal pensamento, o rei Uzias até tentou realizar o trabalho de um sacerdote, tentando queimar incenso. Naquele tempo, como ele pecou contra Deus, Deus afligiu e fez com que a lepra lhe aparecesse na testa. O rei Uzias teve de viver numa casa separada. Simplificando, ele foi colocado em quarentena. Ele viveu em isolamento até o dia em que morreu e terminou o seu reinado como um rei miserável. Agora, através da Bíblia, nós estamos a olhar para os reis que afirmaram ter servido a Deus. Nem todos os reis cometeram pecado contra Deus durante as suas vidas, mas a maioria deles cometeu. Quando Deus os ajudou, quando Deus fez tudo correr bem, quando Deus fortaleceu a sua nação e quando Deus elevou a autoridade e poder deles, no final eles acabaram sempre por trair a Deus. É por isso que Deus ordena: mesmo que tal prosperidade aconteça, não se esqueçam de Deus. A Bíblia está repleta de registros dos profetas que enfatizaram sobre a fidelidade a Deus e encorajaram a sua prática desta forma. Vamos dar uma vista de olhos ao capítulo 28. Vejamos 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 16. Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Sucó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele, de todo, o que tinha feito o rei Acaz, se entregou à transgressão contra o Senhor. O rei Acaz também cometeu transgressão contra Deus. O Senhor tinha humilhado Judá, porque ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Continuemos com o versículo 20. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Naquele tempo, o rei Acaz pediu aos reis da Assíria que o ajudassem. O rei da Assíria veio, mas não ajudou nem apoiou de todo Israel. Em vez de ajudar ou apoiar Israel, o rei da Assíria perseguiu o rei Acaz e o oprimiu pelo que aconteceu. Vejamos o versículo 21. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. Embora o rei Acaz tenha tentado subornar o rei da Assíria, ele não conseguiu mudar o coração do rei da Assíria. Vamos continuar com o versículo 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Mesmo depois de ter cometido pecado contra Deus, ele cometeu novamente um pecado ainda mais grave contra Deus. Vejamos o versículo 23. O que é que ele fez? Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. Ele até ofereceu sacrifícios a outros deuses por sua própria vontade. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ao contrário das expectativas do rei Acaz, os deuses dos reis da Síria tornaram-se a sua ruína e destruíram-no. Além disso, estes deuses não ajudaram Israel em nada. Tudo isto o tornou ainda mais infiel ao Senhor. Vejamos o versículo 24. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, até destruiu os utensílios do templo de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Diz o versículo 25.
Também cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim, provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Quanto aos mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Como ele foi um rei tão infiel, não pôde sequer ser colocado no túmulo dos reis de Israel. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora nós estamos a observar a fé e o comportamento de reis, tais como o rei Roboão, o rei Saul, o rei Uzias e o rei Acaz, que outrora afirmaram acreditar em Deus. Como podemos ver, o seu tempo de fidelidade a Deus foi muito curto, enquanto que o seu tempo de infidelidade a Deus foi muito mais longo. Embora eles fossem reis devido aos seus pecados, houve quem não foi colocado no túmulo dos reis, quem sofreu de lepra para o resto da sua vida e quem foi até mesmo invadido por outras nações. Com base nos factos escritos sobre estes reis nos registros da Bíblia, devemos tomar uma resolução firme de nunca nos colocarmos numa posição em que possamos tornar-nos infiéis a Deus e pecar contra Deus como eles fizeram. Vamos continuar com o 2 Crônicas, capítulo 36. Estes são os reis de Israel e Judá que afirmaram acreditar em Deus. Através do facto de que até mesmo os reis de Israel e de Judá chegaram a tomar uma posição em relação a Deus em que foram infiéis a Deus. A Bíblia ensina-nos uma valiosa lição de que nós, que vivemos nesta época, nunca devemos pecar contra Deus, mas sim permanecer sempre fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Vamos ler o capítulo 36, versículo 11. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11 diz: Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar. Este é o registro sobre o rei Zedequias. E reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mau perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, o que é que eles fizeram? Uma vez que o rei era infiel a Deus, todo o seu povo o seguiu. Eles zombavam dos mensageiros. O que mais eles fizeram? Desprezavam as palavras de Deus. E o que mais eles fizeram? Mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11, nós podemos ver os registros relativos ao rei Zedequias, bem como a todo o povo de Judá. O rei e o povo de Judá zombaram dos mensageiros de Deus e insultaram os seus profetas. Eles tinham um coração tão endurecido face a cada mandamento que Deus lhes deu, porque eles não tinham um coração arrependido.
Assim eles foram derrotados e a nação de Judá foi destruída. Um relato histórico tão infeliz está registado em 2 Crônicas, capítulo 36. O rei Saul, o rei Roboão, o rei Uzias, o rei Acaz e o rei Zedequias foram todos reis infiéis a Deus e cometeram pecado contra Deus. Então nós devemos refletir sobre nós próprios, perguntando-nos: estarei eu a viver uma vida mais justa do que eles? Estou a viver a minha vida ao permanecer fiel a Deus? Houve reis que não pecaram contra Deus e que lhe eram fiéis. Houve o rei Jotão. O rei Jotão obedeceu bem à vontade de Deus, governou o seu reino de acordo com os ensinamentos de Deus e governou o seu reino com boa vontade e justiça. Portanto, Deus abençoou o rei Jotão. Está escrito na história da Bíblia que o reino de Judá se fortaleceu a cada dia e a cada mês durante o reinado do rei Jotão. Passemos ao capítulo 27. Vejamos 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso porque, o que é que ele fez? Dirigiu os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. O povo da nação é infiel a Deus ou é fiel a Deus? A prosperidade ou destruição de uma nação depende da sua fidelidade a Deus. Nós podemos compreender claramente este princípio através do que aconteceu na história de Israel e de Judá. Durante a sua vida, o rei Jotão foi fiel a Deus em tudo o que fez. Ele governou o povo de acordo com a palavra de Deus. Ensinou o povo com boa vontade e guiou a nação de acordo com os ensinamentos de Deus. Como resultado, o seu reino foi sempre abençoado por Deus. E à medida que os dias passaram, o seu reino tornou-se cada vez mais poderoso. Uma história semelhante também está registada em 2 Samuel, capítulo 5. Vejamos 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10 está escrito: E a Davi, o que sucedeu com ele? Crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Ocorreu o mesmo com o reinado do rei Davi. Davi também foi um rei fiel a Deus. O rei Jotão foi fiel a Deus e o rei Davi também foi fiel a Deus. Durante o tempo de tais reis, a nação de Israel foi muito próspera e desenvolvida. O rei Davi colocou a palavra de Deus no centro da sua governação e considerou-a como guia, para que todo o povo temesse a Deus e nunca se desviasse dos decretos, leis e regulamentos de Deus. Esta era a sua estratégia para governar a nação. Foi por isso que a nação se tornou próspera, não foi? O reino foi ficando mais forte e mais poderoso à medida que os dias passavam. Hoje, nós podemos aplicar o mesmo princípio à nossa família, à nossa igreja e à nossa fé e refletir sobre nós próprios através da história. O profeta Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram fiéis a Deus. Como resultado, até mesmo o coração do rei Nabucodonosor, do reino da Babilônia, que era seu inimigo, submeteu-se a Deus. Uma vez ele ordenou-lhes que se curvassem perante a imagem dourada que é um ídolo. No entanto, o que aconteceu à sua perspectiva mais tarde? O rei Nabucodonosor veio mais tarde a perceber Deus e submeteu-se a ele dizendo: certamente, o Deus do céu é o verdadeiro Deus. Deus tem a autoridade e o poder de estabelecer e destruir todos os reinos e dinastias da terra. Quando ele se apercebeu disto, Deus restaurou-lhe o reino, o poder e a glória ao que era antes.
Podemos ver que esta história foi registada no livro de Daniel. Não podemos? Além disso, como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, todos foram fiéis a Deus. Deus libertou-os do perigo, da fornalha de fogo e da cova dos leões. Nós podemos ver todos estes acontecimentos registados na Bíblia. Nós devemos abandonar o pensamento tolo de que tudo nos correrá bem, apesar de cometermos pecados contra Deus. Nós devemos permanecer sempre nas palavras de Deus, perguntando-nos o que agradará a Deus? Sejamos sempre fiéis à palavra de Deus neste mês, para que a Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial, se torne espiritualmente forte e poderosa, tal como o reino de Davi se fortaleceu a cada dia e a cada mês. Se nós cometermos pecados contra Deus, continuaremos a enfraquecer cada vez mais. Pelo contrário, se tivermos a fé que agrada a Deus, por sermos sempre fiéis a Ele, nós ficaremos mais fortes a cada dia e a cada mês, e Sião será elevada acima de todas as nações do mundo. Isto já não está profetizado na Bíblia? Vocês e eu estamos a viver a vida da fé de acordo com esta profecia, esperando que possamos receber a coroa da vida como aqueles que foram fiéis a Deus. Gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.